Olá, boa tarde a todos. Hoje, uma live surpresa. Tem uma live aí com a Eloá. Deixa eu só aceitar ela aqui. Oi, Eloá, é só clicar aí na câmerazinha. Isso. Deixa eu aceitar aqui você. Aí, foi. Tá me ouvindo? Oi, Tá me ouvindo? tá me ouvindo? Aí, tudo bem? Tá conseguindo me ouvir? Oi, Tá? Tá tá subindo um dando pouquinho. Não eco. sei se é a minha internet ou se é a sua. Mas às vezes eu acho que é a minha. Deixa eu só olhar aqui de novo, só pra ver se tá tudo ok. Bom, acho que a minha tá ok aqui. Bom, vamos lá no espírito, né? Eu vou tirar É, ele pra ver se fica melhor. Peraí. tá vendo? Tá oscilando a internet. Oi, Lu, tá conseguindo ouvir a Eloá aí bem? Que às vezes pode ser a minha internet. Se você puder dar um toque aí, por favor. Só pra ver se é a minha ou se é a dela, que aí a gente já arruma aqui. A gente sai Ah, de eu tirei novo. meu microfone. Melhor. Oi? Eu tirei meu microfone, acho que ficou melhor. Tá me Ah, agora eu escutando, né? começando a te ouvir. Começando a te ouvir. É, microfone. Bom, e aí, pra quem não conhece, eu sou a Miriam, né? Boa tarde, Essa é a amores. Eloá. Eloá, né? Nossa irmã em Cristo aí, a gente tem um tempo de caminhada, né, Eloá, aí juntas. Né? Eu peguei um pouco o início aí da vida espiritual da Eloá. E aí, você quer se apresentar aí, Eloá? Oi. Tá me ouvindo, Lu, agora? Dia que eu- Tá me ouvindo agora? Você me ouve? Tudo ok? Bom, eu me chamo Luá, que é o nome que mamãe me deu. E aí eu entendi no espírito que ele me vê como Eloá, né? Que é verdade de Deus, né? Enfim, tem esse significado, né? Que como se resplandecesse a Deus. Assim. Então eu gosto de ser chamada por esse nome também. É uma bênção o nome que mamãe me deu, mas né, eu busco entender quem sou para Deus. E eu conheci a Miriam através do irmão Luiz, que foi meu professor, irmão, eu conheci no SESC, onde eu iniciei meu trabalho como estagiária na área de educação física e saúde, onde, por acaso, meus pais se conheceram e trabalharam. Então, eles trabalharam no SESC e se conheceram lá e por acaso, ou não, né? Por propósito de Deus, lá eu conheci o Luiz, que através dele eu conhecia. Oi, sumiu. Conheci, né, parou na parte conheci. Que aí eu conheci você, né, Miriam? Ah, Conheci os ok. irmãos através do Luiz. Ah, é E aí verdade. foi através dele que eu tomei a decisão de me arrepender, que arrependimento é mudança de pensamento, e ser batizada e ser discipulada por Cristo e seguir a Jesus Cristo. Então essa live hoje, a que estamos aqui, é para falar dele. É verdade. É interessante também porque dá para falar um pouco de identidade em cima desse assunto que você abriu, né? Você falou que seus pais Sim. colocaram seu nome, e aí você entendeu em Deus que
era para ser Eloá, né? Dentro do que ele foi trazendo transformação para você. Que é uma das coisas, assim, da gente E, realmente ter uma identidade em Cristo e também como ele nos vê, né? Como ele nos vê, não como as pessoas olham para nós e coloca, né, algum rótulo ou alguma coisa assim da maneira dela, mas como Deus nos vê e a gente tem uma identidade a partir, né, de como eles nos vê, a partir de quem ele é, na verdade, né? Porque tem a ver com quem ele é e a gente ser e a gente ter essa identidade da onde a gente vem, ter uma origem e assim por diante. E aí isso vai trazendo essa transformação, essa mudança, né, cada dia. e o que ele quer, o propósito dele, a razão de existir, né? Que começa a ser muito de processo e dessa decisão, porque é uma tomada de decisão, é uma escolha, Sim. um posicionamento, né? Uhum. Então, posicionamento, tudo muda, porque não existe um caminho do meio, existe o seu ser sim, sim, o seu não, não, e você começa a aprender a ter discernimento, mas a partir não de você, do seu ego ou do que a gente vê na Terra, né? Uhum. Mas a partir de um plano do céu, é o plano de Deus e existe. Então, existe esse testemunho, essa testificação, e é muito louca a história de Jesus Cristo. E essa minha decisão, e eu vejo, sinto que, graças a Deus, Deus nos deu Jesus, deu a vida de Jesus, e ele ressuscitou, e nós estamos vivos, e eu afirmo, porque ele veio, ressuscitou depois de 3 dias, e eu acho que, né, ele passou por um processo de morte, de um calvário, para dar vida a nós, né? Então, se hoje nós estamos falando dele, é porque ele ressuscitou. Então, ele fala sobre vida. Exatamente. E é uma vida, como é que pode dizer? Não tem assim como você explicar com palavras humanas essa vida, né, Luan? E quando Jesus ele chega e a gente começa a conhecer, ele mexe com toda a nossa estrutura, né? Quando você começa, tipo, uma das coisas que a gente conversou, né, que eu, particularmente, eu achava que eu tinha coisas que eu não iria mudar. E tem coisas que eu ainda luto até hoje para mudar, para lidar no meu coração, né? Eu busco a ajuda dele. Mas ele chega, ele mexe com a nossa estrutura de uma forma que você não tem como continuar sendo a mesma pessoa, né? Continuar tendo a Sim. mesma mentalidade. Por quê? Porque quando a gente decide seguir os nossos próprios caminhos, ter a nossa própria vida, fazer nossas próprias coisas, por um tempo até parece dar certo, vê aquela ilusão, né, que tá tudo bem, aquela coisa assim, nossa, é isso mesmo, uma felicidade que de dia você tá bem, à noite você tá no travesseiro chorando, né, ou então você tá no meio de uma multidão se sentindo sozinho. Então, quando a gente decide seguir nosso próprio caminho, as coisas aparentemente parecem ser bem, mas elas são superficiais e passageiras. Mas quando a gente decide seguir Jesus, por mais que às vezes há perseguições, por mais que às vezes há provações, ou um fogo, né? Um fogo assim que eu falo que às vezes vem de uma maneira a situações que você fala, meu, de onde está vindo isso? Mas a gente vê ele nos sustentando. E principalmente quando, nessas provações, nessas dificuldades, a gente busca a ajuda dele. E aí a gente tem aonde se apoiar e aonde conseguir continuar, permanecer e continuar. Então, quando a gente não tem ele, a gente não tem, a gente cai de uma vez e para se levantar é muito mais difícil. E com ele, não, ele sempre vai nos direcionando naquilo que é reino, naquilo que é vida, naquilo que vai trazer Uhum. transformação para nós e para o Uhum. outro também, porque as coisas eles são algo na verdade, é algo que atinge os outros também. Porque se tem uma mudança em mim e não consegue atingir ninguém, tem alguma coisa errada também, né? Mas ele traz uma Sim. mudança dentro de mim
e também que consegue alcançar outras pessoas para que essas pessoas também venham a conhecê-lo e ter essa mudança também. Então, são coisas assim que eu pensei dentro da que a gente estava conversando, porque a gente tinha falado sobre isso, né? Sobre que ele chega e mexe com a nossa estrutura, né? E ele quem guia, começa a guiar e É. você ter esse relacionamento de confiança e esse aprendizado de escuta do Espírito Santo, Uhum, né? Porque ali no batismo, né, a hora que você se arrepende para se prostrar, né, aos pés de Jesus e permitir-se ser guiada por ele, é um início de um relacionamento de confiança, né, e de aprendizado dessa escuta. Como que é ouvir a Jesus? Como que é esse caminho de ação, né? uhum, Então, através das palavras, através das buscas, da oração, né? Do orar em secreto, desse testemunho que a gente faz entre irmãos, de palavras, sonhos, e da atenção que a gente tem que ter redobrada, de e aí a gente começa a discernir as coisas que são do coração, e aí querer mais que a alma busque andar em Espírito Santo, uhum, que ele guie a alma, né? Não mais deixar a alma guiar o coração nesse mundo terreno, onde existe, quando você se posiciona, você vê que existe demônios. Eu nunca imaginei isso, nunca lidei com isso, com esses questionamentos sobre guerra. Então a gente tem que estar muito atento, por isso vigiai, orai, né? Porque o é. negócio é sério e é muito. Eu tenho algumas palavras, né, para partilhar hoje, mesmo se eu acho que em Provérbios e no capítulo 16, Salmos no capítulo 16 e João, capítulo 16, tô 1, brincando. né? Eu falei, não, 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 assim, só amor, olha o padeiro. É que você Provérbios 16, Salmo 16, aí João é 16. João 1, porque ali o testemunho. Deixa eu ver aqui, porque eu falei, né, né, que Deus, ele que guia, né? Deixa eu ver onde tá aqui. Sim, manda bala aí. E é Ó, eu interessante. vou já ler. Fala. Não, pode falar. Manda bala aí. Eu vou ler aqui o capítulo, alguns trechos do capítulo de Provérbios 16, tá? Então, Provérbios 16. começando do 1. Isso. Estou lá. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Uhum. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos, porque é Ele quem começa a estabelecer através do Espírito Santo. Né? Sim, muito bom. O Senhor fez todas as coisas para atender aos próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. Abominação é ao Senhor todo altivo de coração, não ficará impune, mesmo de mãos postas. Pela misericórdia e verdade, a iniquidade é perdoada, porque Uhum, Deus ama e nos ensina, né? Jesus nos ensina a amar os inimigos, os sonhos têm mostrado isso, né? Que Cristo, ele é o amor. uhum. E pelo temor do Senhor, os homens se desviam do pecado. Então, isso é um grande aprendizado. A gente Sim. começa a temer a Deus. Isso é um diferencial. Que esse temor a Deus, temer a Deus, significa um cuidado e zelo com os seus passos, porque quando você começa a habitar
Você é um templo, isso Jesus ensina ali em João, né? Nós somos o templo de Cristo. Uhum. Então, sendo o templo de Cristo habitados, então a gente começa a ter esse aprendizado. Existe um Pai que nos dá sabedoria, mas para isso e cura, ele dá tudo o que a gente quiser, mas é preciso buscá-lo, Uhum. preciso buscar a ouvi-lo, né? Sim. E, então, quando você começa a temer o Senhor, você começa a se desviar e prestar atenção. Opa, peraí, aqui é coração, aqui é a alma, não. E aí que eu diminua em relação a isso em mim, Sim. né? Que o Senhor atue em mim. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até os teus inimigos faz que tenham paz com ele. Uhum. Melhor é o com a justiça do que a abundância de bens com injustiça. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Essa aí é o ponto, né? Que ele dirige os passos. Deixa eu ver aqui mais. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino, porque na hora da fala, da ação, já você permite essa escuta e a fala e a sua ação, ela tem que começar a condizer com os passos que estamos tendo com o Senhor, né? Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Bom, aqui acho que o mais importante que eu tinha dessa palavra era realmente mais que o Senhor lhe dirige os passos, né? Então a Uhum. gente começa a se permitir que ele nos dirija. Se tiver, se eu estiver enganada, foi isso que eu entendi que o Espírito Sim. Santo quer dizer, Sim. né? Eu acho que tem muito a ver até com o que a gente estava falando no início, né? Porque a gente estava falando sobre seguir nossos próprios caminhos. Eu nem sabia que você ia ler esse daí, lembra que a gente estava falando? As pessoas querem seguir seus próprios caminhos e, né, elas, é uma, é algo que é passageiro, superficial, né, gente? É uma das coisas que eu até falei. E é interessante que ele fala assim, faça seus planos, mas é o Senhor que vai dar a última palavra, né? Ele que vai olhar ali e vai bater o martelo. Então, mesmo que a gente faça planos, é o Senhor que vai conduzir todas as coisas. Né? Agora, quando a gente, né, que tem a outra assim, quando a gente teme a Ele, aí ele mesmo vai conduzindo de uma maneira, o nosso coração vai se alinhando com a vontade dele. E aí as coisas elas vão fluindo, né, de uma maneira mais, né, profunda, com mais raízes, do que quando a gente age por impulso nas nossas próprias vontades. Então, acho que está bem alinhado aí com o que a gente estava falando. Não, e esse é um diferencial, assim, né? Então, nós temos atitudes ainda muito emocionais, né? Diante da nossa alma. E aí a gente vai começando a buscar da onde vem as faltas, né? Uhum, Quando tem uma ansiedade, uma angústia, da onde vem aquilo. sim, Haja no teu propósito. O propósito dele é que nós testemunhemos a vida de Cristo nessa terra e que mais pessoas escutem a, a ele, né? E deem testemunhos da vida dele. uhum, Porque por mais culturas que hajam sobre origens da vida e a humanidade esteja caminhando num tempo gregoriano, existe um princípio e existe aquele que nos criou. Então, muitos vão questionar, né, sobre isso. Ah, mas existe uma verdade só? É,
existe uma verdade. Posso aprender com outras culturas, né? É uma relação, mas existe um princípio, existe uma verdade, existe. E ele é um testemunho, senão, por que que Jesus, então, teria nascido sendo ele unigênito? Por que que ele teria dado a vida dele? Por que ele teria sido crucificado? Você entendeu? Senão, que sentido é esse? De nenhuma cultura, né? Vamos dizer assim, você tem um testemunho como esse. Deuses existiam, né? Culturas africanas dão, né, nomes a entidades na floresta. Mas, e aí? Quem foi que deu a vida? Quem falou em nome? Quem veio falar? Quem veio sentir na pele? Né? Quem? Ele tem um nome. E ele é o Cristo. Então, aí você começa a discernir. Você começa a perceber. Aí o que eu achava que era, tô falando isso porque eu conheci de muitas coisas nessa vida, né? Passei por muitos lugares. Então, eu passei por esses caminhos para ter certeza sobre a vida de Jesus nessa terra. Então, é isso que ele quer, que a gente tenha atenção com relação a isso, né? De observarmos essa diferença, né? Eu tenho lembrado muito da palavra que o Luiz me deu na primeira conversa que a gente teve em relação à universalidade, né? Que sois deuses. Então, mas até hoje eu tento entender nós como filho de Deus, então sois deuses. Então, e é delicado isso também, porque o temor ele permanece, né? Sim. Você tem algo sobre dizer sobre esse ponto? Porque esse é um ponto importante, né? Você fez uma pergunta assim bem básica, bem fácil de responder. Brincadeira. Mas assim, uma parte assim que eu entendo em relação a isso, que eu pego assim que acho que fica um pouquinho mais fácil de entender. Por exemplo, os cristãos, os discípulos de Jesus, eles foram chamados cristãos, né? Lá em Atos. Então, porque eles viam Cristo e aí eles foram chamados de cristão, pequenos Cristo. Então, assim, Cristo, pequenos Cristo. Então, nós somos, sei lá, o Cristo é o ungido. Nós somos os ungidinhos dele, né? Então, a gente, nessa linha. Então, Deus, os filhos de Deus. Então, se você tem a característica dele, se você tem essa identidade, você é gerado dele, então você também é um pequeno Deus. Mas você é alguém que não recebe glória, você não, né, você não é para ser colocado como ídolo. É diferente, é no sentido de você ser gerado dele, então você é um pequeno Deus, né? Você é algo, é a mesma coisa, por exemplo, ele governa, ele é o cara que governa. Então ele coloca a gente também para governar aqui na Terra. Então a gente somos os governantezinhos aqui. E a gente institui o reino dele. A gente reina com Cristo aqui na Terra. Então é mais ou menos nesse sentido, né? Então, mas quem é gerado dele se torna filhos e também pequenos deuses. Mas a glória é toda dele, a honra é toda dele. Não sei se deu para entender mais ou menos a linha. Não sei se deu para entender mais ou menos a linha. Então, assim, Cristo, pequenos Cristos, sabe? Assim, pequenos ungidinhos. Então, é sempre... a gente carrega essa característica dele. Por isso que é importante o alinhamento de vida espiritual para que as pessoas não pensem que é Deus agindo, às vezes, de alguma forma por meio do povo dele, sabe? Assim, às vezes a gente que erra e por a gente ser cristão, as pessoas elas olham e falam, não, Deus é assim. Por quê? Porque a gente acaba, às vezes, carregando essa identidade de Jesus. Então, por isso que Jesus fala assim pra gente se alinhar, andar na luz, essas coisas todas para que a gente possa trazer honra, né?
pro nome dele, e porque as Isso. pessoas Ah, vejam ele de uma verdade. forma, né? Porque a gente acaba espelhando quem ele é aqui na Terra. Mas as pessoas, elas não têm que olhar em si para nós, elas têm que ir seguir Jesus, né? Jesus que é o pastor, ele que é o cara, nós só somos uma referência e somos pecadores assim como todo mundo. Então eu tenho que mudar minha mente todos os dias, mudar minhas ações todos os dias, né? Mas só que dentro do que ele me ensina, eu tento passar. Mas não querendo ser melhor, né? Porque antes eu até ensinava as pessoas que era uma coisa assim, é meu jeito e pronto, né? Não, hoje eu aprendi a trocar ideias com as pessoas de uma maneira, por exemplo, você tem coisas para acrescentar em mim, eu tenho. Agora, existem coisas que talvez vou precisar entrar de uma forma um pouco mais forte, vamos supor que talvez eu tenha um pouco mais de autoridade, sim. Mas não é diferente, né? De quando você tem um posicionamento e é aquilo e pronto, e eu sou cristão e pronto, eu sou salvo e você não. Eu acho que essa mentalidade são coisas que Deus ele está tratando e trazendo uma mudança na igreja. Por quê? Porque existem pessoas que são discípulos e a gente não vai saber, quem sabe é Deus. É Ele que olha o coração, Ele que sonda os corações e a mente das pessoas. Então, como dizer que essa pessoa aqui não é de Deus? Eu não posso afirmar 100% isso. Eu não sei o coração dela, eu não convivo com a pessoa, não dá para saber. Então, é uma das coisas assim que Deus está trazendo essa transformação para que as pessoas vejam reino e não grupos. Vejam reino e não Sim, quatro paredes, né? E aí entra esse sim. ponto, né? Nós somos Deus, nós somos a igreja, nós somos o templo, e aí a gente leva a mensagem de Deus para onde ele quiser, mas anunciando essa vontade dele, esse reino. Então, é uma pergunta bem fácil que você fez, assim. Que bom, né? É para ser acessível. E aí, indo para hoje, Salmos, no capítulo 16, né? Salmos 16. Guarda-me. Vamos lá, Salmo 16. Salmo 16, estou lá. Guarda-me, ó Deus, porque em ti eu confio. Minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor, a minha bondade não chega à tua presença, mas aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão aqueles que apressam a fazer oferendas a outro Deus. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Te sustentas a minha sorte. As linhas caem-me em lugares deliciosos, sim. Coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor que me aconselhou, até as minhas entranhas me ensinam de noite. Uhum. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Far-me-ás ver a vida na tua presença de alegria. A tua mão direita há delícias perpetuamente.
Então, Uhum. aqui é um clamor, né? Eu acho que tem também muito a ver com aquela palavra que você me deixou ontem, né? Do Salmo 42, que a alma clama pela presença do Senhor. E o quantas Uhum. almas não do Senhor. Quantas, Quanto? quantas, né? Assim, a nossa alma pede pela presença do Senhor, que o Espírito Santo venha e ele que guia a alma, né? A alma tem esse pedido, né? De clemência, de clamor, para justamente a gente poder caminhar alinhado à vontade e o propósito do Pai, que é o amor dele, gênito, o amor que vem dos céus para todos os seres. Porque é uma batalha da luz, claro que Uhum. já essa batalha, mas diariamente o trabalho nosso é esse, de Uhum. resplandecer a luz, né? Mas existe esse esforço de pedido, de clamor, né? De aqui para que ele, para que nós sejamos a herança, né? Para que haja essa herança da luz, para que o reino venha, né? E é essa fartura de alegria, né? Nos Uhum. sonhos, né? Que eu tive em relação às pessoas que estão no lixo, estão na rua, que já não tem mais casa, né? Que nascem do lixo e aí a palavra é, né? Cristo é o amor, então ele vem, ele ama você, você sabia? Ou pro outro, né? Que por mais que você tenha nascido nas trevas, no lixo, você está na luz. E é uma decisão sua escolher Uhum. permanecer de seu ou se posicionar diante da luz. Aí ele olha com cara de chocado, assim, né? As duas pessoas olharam com cara de chocado, eles não esperavam isso, né? Esse amor, essa genuíno de Cristo, Uhum. porque tá em João, né? Logo a gente já vai para ele. Em João existe assim, mas as trevas não compreenderam a luz. Uhum. As trevas não compreenderam. Então, é uma questão de sabedoria, de compreensão, porque vivem na ignorância. Uhum. É muito bom isso que você falou, mas como você vai ler João, a gente pode até entrar nesse finalzinho que você falou aqui agora, que é muito profundo. Já em É, João, aqui, só uma pincelada no Salmo 16 que você acabou de ler, ele fala, na minha versão, tá, guarda-me porque em ti me refugio, né? Então aqui ele tá, tu és o meu Senhor, outro bem eu não possuo, senão a ti somente, né? Então, é, sim, ele outro bem pede. eu não possuo, isso é muito importante. Falou dos deuses também, né? Então, ele fala, outro Deus eu não possui, guarda-me em ti. Então ele pede para ser guardado. Aí você vê ali Jesus falando que aquele que está na mão do Pai, ele não, ninguém tira. Então, se você pega essa palavra de que Davi falando, né? Que guarda-me em ti, depois você vê Jesus falando que é quem está ouvindo a voz dele, né? Que ele conhece, essa ovelha reconhece, está na mão do Pai e ninguém tira. Então está guardado. Não significa que não vai ter Sim. provações, não significa que não vai ter dificuldade, porque a gente sabe que a vida eterna, né, é com ele no último dia lá, né? Que é aquela coisa, Jesus ele veio como cordeiro, mas ele vai voltar como um leão para julgar. E quando ele voltar, vai ser um negócio assim, né, que a gente, né, ninguém Com nem soldados imagina. celestes. Ele fala que será um dia assim, tanto que em Apocalipse fala que as montanhas vão derreter. E as pessoas que vão reconhecer a glória dele vão falar que as montanhas caiam sobre nós. Então vai ser algo muito forte. Então, por isso que a fidelidade é aqui hoje. Quero dar uma boa tarde a todos que entraram aí. Estão entrando, né? O Marcos, Evalda, Kátia aí. Glória. É, então, assim, então, guarda-me, né, em ti é algo, eu acho algo bem profundo, né? Porque é aquela coisa de você se sentir protegido. Se você sentir nele, né, Sim. que ali que você está guardado nele. Esse ponto eu queria pegar, apesar de ter várias coisas aqui que dá pra gente discutir,
Mas esse é um dos pontos que me chamou a atenção nesse salmo. E aí, só pegando esse gancho também, esse guardar-me, né? Então, uma das coisas que foi muito forte é o quebrantamento do coração. Eu não conhecia isso, então quando eu me batizei, o quanto eu vim sendo, estou sendo quebrantado, o quanto isso na alma reluz, né, a Jesus, assim, né? Porque é aí que a gente vai, quando conforme o coração vai quebrantando, a gente vai guardando o nosso coração, né? Vai entrando nesse entendimento por ser uma relação, né, com o Sim. Pai. E e é isso, assim, esse quebrantamento. Então, você vai guardando o coração junto com o Pai. Aí você vai guardando e vai libertando as opressões, né? E aí vai podendo partilhar, dando testemunho da vida de Cristo com outras pessoas, para que outras pessoas quebrantem os corações e Sim. abram os corações, para que Jesus, né, nesses corações, para que nós possamos habitar, permitir essa habitação, sermos habitados por Ele. Uhum. Sim. Aí aqui João, então capítulo 1, João. Estou lá já. então no princípio era o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. Uhum. A vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. E as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescessem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Uhum. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Uhum. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, Uhum. aos que creram no seu nome, Amém. os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem após mim e antes de mim, porque foi o primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da tua plenitude, e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus, o Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. Olha que importante isso. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Amém. Ele, o Cristo,
revela. E este é o testemunho de João quando os judeus mandaram de Jerusalém os sacerdotes e levitas para que lhe perguntasse: quem és tu? E confessou, e não negou, confessou: eu não sou Cristo. E perguntaram-lhe: então quem é? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois: quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Eu sou a voz que clama do deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe e disseram: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, Uhum. mas no meio de vós está um que batiza. Calma aí. Com água e com fogo, né? No meio de vós está um que vós não conheceis. Eu estou Uhum. fazendo já umas ligações aqui do começo do texto Ah, agora, do conhecer. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhe a correia da sandália. uhum. Essas coisas aconteceram em Betebara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso batizando com água. E Uhum. João testificou: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não conhecia, mas o que me mandou batizar com a água, esse me disse: sobre aquele que vieres, sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, este é o que batiza com o Espírito Santo. Amém. E eu vi e tenho testificado: esse é o Filho de Deus. Ai, lindo. No dia seguinte, João estava outra vez ali com seus discípulos e, vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. Amém. E os dois discípulos ouviram dizer, e Jesus, voltando e vendo que eles o seguiam, disse: que buscais? E eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde moras? Ele lhe disse, Jesus disse: vinde, vinde e vede. Vede, vinde, então vai e vede. Vinde e vede. Foram e viram onde moravam, e ficaram com ele aquele dia, e era quase hora 10ª. Era André, irmão de Simão, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a meu irmão, esse achou primeiro a meu irmão Simão e disse: achamos o Messias, Uhum. que significa Cristo. E Cristo é unção, né? Lembrando que hoje eu já conversei com o Luiz. Aí ele falou: unção. É. E levou a Jesus, e olhando Jesus para ele: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado de Cefás,
No dia seguinte, quis Jesus ir à Galileia e achou Filipe e disse-lhe: segue-me, Uhum. segue-me, segue, segue a Jesus. Precisa grifar essa parte, segue-me. Essa aqui tá grifado na minha. É. Filipe achou Natanael e disse: havemos, escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, José. Achamos, né? Uhum. Achamos. Disse-lhe Natanael: pode vir. Alguma coisa boa de Nazaré? Disse Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em que não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse: antes que Felipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Uhum. Jesus respondeu e disse: por que te disse, vi-te debaixo da figueira crês? Coisas maiores do que estás verás. E disse: na verdade vos digo, daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre os filhos do homem. Glórias a Deus. É. Gente, Nayara, não sei se você tá na Uira, não sei se você tá aí, mas oi, boa tarde, Deus te abençoe. Oi, É. Deise, A boa tarde. Deise, Nós vamos deixa falando eu de ver quem Deus. mais. Silvia Neri Matos. Bem-vinda aí, vocês. Então, assim, só puxando o gancho ali de João. Então, você vê que as trevas não o conheceu, né? As trevas não o conheceram, né? Não reconhecem a luz. Aí tem outro momento que ele também fala de não conhecer, né? Aqui. Então, tem 3 pontos aqui do texto que ele, Jesus fala que na origem ali que as trevas não quiseram conhecer a luz, né? Então, a gente está num momento, num ciclo de tempo assim, né? Sim, estamos. Você tem alguma coisa para falar sobre Tenho, sim, com tudo certeza. isso? Então, vai falando, eu Bom, vou tentando puxar o gancho aqui. esse texto ele é muito rico em vários. Tem vários princípios, na verdade, nesse texto. Né? Hoje eu tô Uhum. conseguindo ver as coisas. Antes eu achava que era Mateus 5, 6, 7 que tinha. Ali tem os princípios principais, né? Princípios principais, você viu? Essa é boa. Mas aqui tem vários princípios, né? Então aqui Jesus, ele primeiro ele fala, né, que ele é a palavra, né? Ele é o Uhum. princípio de tudo. E aí ele fala que antes de tudo ser criado, né, ele já estava com Deus e era Deus. E aí você vê lá em Gênesis ele falando, haja luz. Né? E quando ele fala haja luz, as coisas começam a acontecer, começa a ser construída, né? Começa a vir céu, a água começa a se dividir, aí começa a nascer, né, os vegetais, aí vem os animais, depois é criado o homem, e assim vai, né? Então as coisas elas O começam a sopro acontecer. de Deus Oi? no homem. O sopro de Deus no homem. Isso é muito É, e depois importante vem o também. sopro de Deus, né? E segundo o livro que eu li, né, ali em Gênesis fala que, o homem, que Deus deitou o homem e soprou, né? Mas segundo o livro que eu li, fala que Deus deitou o Adão nos braços dele e soprou. Então, assim, Deus, ele sempre quis ser próximo, assim, ter esse relacionamento próximo. Mas aí, quando o homem, ele vem e decide comer do fruto, é uma quebra, né? Tanto que Deus, a segunda história no livro que eu li, Deus, ele fica invisível a partir dessa queda do homem. Porque o homem via Deus, né? Ele tinha esse tete-a-tete, né? Todos os dias. Ali é um desejo da alma. Oi? Essa queda é um desejo da alma. A gente pode inferir isso. Então, eu acredito que sim, né? Não sei, mas é uma coisa que eu vou pensar para responder, mas acredito que sim.
Eu acho que, como o inimigo, ali a cobra, né, falou que eles iam ser conhecedores, ia ser como Deus, conhecedores do bem e do mal, ali o homem desejou ser como Deus, né, tomar o lugar de Deus, assim, dentro do que eu entendo, dentro do que eu tenho estudado, né, não é algo fechado. Porque vendo no decorrer da história alguns livros que estão sumidos, tem algumas outras coisas também que dá para colocar em cima, né, desse assunto. Mas uma das coisas principais é o homem desejar ser como Deus, tomar o lugar dele, né, ter os conhecimentos dele, sabe aquela coisa assim também talvez de orgulho, de uma desobediência, né? Porque Deus, ele tinha falado para não comer, tinha dado todas as outras coisas, mas como Deus, ele quer que o homem o siga de uma maneira livre, da própria vontade, então ele acaba dando essa liberdade. É onde eles decidiram comer do fruto. Então tem a ver com uma desobediência, né? A alma ali sendo enganada, apesar que, né, eles estavam totalmente com Deus ali. Então, esse momento de fraqueza é algo assim que eu posso até buscar mais, sabe assim? Não é uma coisa assim hoje, que tá todo mundo decaído, vem uma tentação em você. Não, ali ele estava com o próprio Deus, né? O tempo todo ali. Então, às vezes é um pouco difícil de entender essa fraqueza que eles tiveram nesse momento, e tanto que eles tinham o corpo glorificado. Quando eles caem, eles perdem essa glória desse corpo glorificado, né? Tanto que eles percebem, eu estou nu. Mas eles, né? Por quê? Porque eles perderam o brilho que eles tinham, o brilho de Deus, essa luz. Eles tinham luz em volta deles. Então, quando eles comem o fruto, eles perdem essa luz e eles percebem que estão nus. Então, é bem profundo as coisas que acontecem ali. E aí você vê aqui Jesus falando, né? Que ele é a luz, né? E essa luz é a vida dos homens. Né? Essa vida dos homens. E aí a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não prevaleceram contra ela. Na sua versão tá outra coisa nesse versículo 5, né? Deixa eu Não ver. conheceram. Não o quê? Não compreenderam, de Não compreenderam, compreender, né? então. Ele Tem. repete essa palavra, compreensão. É muito Aí, louco. É aquela que você me deu. tem uma aqui também que ele. Essa... Ó. Tá, ok. Sei, eu sei qual versão que é também. Eu acho que é a internacional. Então, aqui também ele fala que Jesus é cheio de graça e de verdade, né? Geralmente as pessoas, elas Sim. falam que chegou a graça, você não precisa fazer mais nada. Só que você vê que várias coisas complementam em relação à obediência, em relação ao crescimento espiritual, até um dia a dia mudança de mentalidade. E a graça e a verdade... Porque se é uma relação, não faz sentido uma vez, é uma relação. Exatamente. Né? E a graça e a verdade é uma só relação pode vir... contato de conversa diário, né? Sim. E a graça e a verdade, ela só pode vir por meio de Cristo. Eu aprendi isso essa semana. Por exemplo, quando teve a morte dos primogênitos ali, lá em Gênesis, né? Que foi a última das pragas ali. Por que foi a meia-noite? Porque a meia-noite é um final, ali a meia-noite é um início e um fim, né? Então, você pega um marco de tempo. Para Deus não existe esse em relação ao horário, né? Meio-dia, 1 hora, né? Deus, ele é de outra forma aqui, né? Então, existe um marco de tempo. Quando os judeus saíram, né? Os israelitas saíram do Egito, eles estavam totalmente contaminados. E quando veio essa palavra, todos eles poderiam perecer. Aí vem o quê? O cordeiro ali, passar o sangue no batente. E ali, quando acontece isso de passar o espírito de morte, e eles passar o sangue no batente, nesse marco da meia-noite, é graça e juízo junto. No geral, quando vem juízo, é juízo. Quando vem a graça, é a graça. Então, quando Deus manda juízo, é uma coisa assim que era meio que não tinha essas duas coisas juntas, né? E aí, dentro dessa misericórdia que Deus teve ali, em relação ao povo, ele pede para passar o sangue no batente, a morte do cordeiro ali, né, ali junto, nesse marco de tempo, entre o juízo e a graça. E é só por meio do sangue do cordeiro, só por meio de Jesus que dá para fazer isso. Aí você vê aqui em João,
acontecendo a mesma coisa. Ele é cheio de graça e de verdade. Então são coisas que só acontecem em Jesus. Com Jesus. As coisas se complementarem, as coisas se juntarem. Né? Ter esse encontro, Sim. sabe, de Marco. Então eu achei bem interessante isso, né? Depois ele fala graça sobre graça. E foi uma das coisas que eu aprendi essa semana. E aí depois ele fala disso também sobre João falando, né? Eu batizo com água, mas é aquele que, né, Uhum. que batiza no Espírito, né? No Espírito. Então há também algo em relação a isso, né? Além do batismo na água, tem o batismo no Espírito. São coisas que também dê para conversar mais para frente. Em relação a Natanael também, uma das coisas que as pessoas ligam, mas eu acho que para mim faz sentido também, é quando Jacó tá ali, ele tá fugindo de Esaú, aí ele deita ali, eu esqueci o nome da cidade agora, mas ele coloca uma pedra ali para dormir, quando ele tá fugindo, e aí, de repente, ele tem um sonho de uma escada sendo colocada, aí os anjos subindo e descendo, aí ele sabia que ali era um lugar onde Deus, né, Deus, ele tava falando com ele, um lugar de céu aberto. E aí, o que Jacó, ele faz, né? Ele pega aquele lugar, ele coloca a pedra, né, em pé e faz um marco ali. E aqui você vê Jesus falando coisas parecidas para Natanael, né? Aí Natanael, ele revela, né, onde Natanael estava, e aí ele fala que crê, né, em Jesus, e Jesus fala, mas você está falando isso porque eu falei que você me viu embaixo da figueira. Mas a partir de hoje você vai ver os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem, e o céu aberto sobre o Filho do Homem. Então Exato. eu acho isso muito profundo, no sentido, né, ao mesmo tempo Jesus é essa escada, né, que dá essa ligação do céu e a terra, trazendo, né, tanto que depois você vê cura, você vê milagre, você vê várias coisas acontecendo por meio da vida dele, realmente, né, e fora isso, a ressurreição, que acontece de uma maneira, assim, super poderosa, super, né, acontece várias coisas proféticas ali, mas aí ele fala sobre isso, sobre o céu aberto, né? Sobre ele. Que é uma das coisas que essa palavra está se repetindo de novo, porque eu falei sobre isso na live anterior, com a irmã É. Bíblica, né? E essa palavra está entrando de novo. Então Deus, ele quer falar alguma coisa em relação a isso, porque ele está restaurando coisas, né? Então essa é uma das coisas que eu gostaria de Não, tem a visão do comentar. menino também em relação à luz, né? O É, anel, porque o que nasce da carne é da carne, né? O que nasce do homem é do homem, o espírito. E aí ele vem e fala disso, que ele é do céu, né? uhum, Aqui tem uma parte que ele... Né? Cadê? sim. Não é porque eu já parei. Você falou que a parte que quem é do céu, Deus, Jesus, na verdade? É, é que ele é do céu. Existe uma diferença. Deixa eu ver se eu acho. Tô procurando aqui também, porque a gente leu um capítulo, né? Eu não peguei essa. Eu batizo com água. 31. Ah, não é desse, pera. Não, no 31 fala batizar com água e batizando com água. É que eu errei. Mas o que vem do céu é do céu. Eu Cadê, sei, gente? eu vi, mas tudo bem, eu acho que vamos só citar esse daí. É, mas isso é isso aí mesmo. O que vem do céu é do céu. É Deus, que não é feio, diz que vem depois de mim, porque todos nós recebemos plenitude. É muito louco, né? Quando a gente tá lendo, a gente foca. É, eu geralmente Mas dou uma agora. marcadinha rápida, né? Eu geralmente dou uma marcadinha Mas, rápido. mas é isso, essa é a diferença de Deus, né? O que vem do céu, não tem meio termo, né? Sim, sim. Mas é Ah, eu muito quero louco. achar agora. Mas depois a gente pode deixar na descrição para o pessoal que assistir o vídeo futuramente
A gente deixa na descrição esse versículo porque eu acredito que outras pessoas vão ficar curiosas também. Uma que eu gostaria de compartilhar, que eu acho que também volta um pouquinho no assunto que a gente estava no começo, né? Está em Salmos 51, porque aí a gente já pode até finalizar também. Se a gente não tiver mais nada para falar, é claro, né? Ele fala assim, versículo 50, capítulo 51. Já que é naquele salmo que ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Aqui foi quando Davi ele levou uma repreensão de Natan. Espírito inabalável, eu tô com esse negócio de espírito, porque no Taekwondo eles têm esse lance, né, de espírito indomável. E tem uma essa questão de habitar esse espírito indomável que domina, né? Que domina não, que leva à luz as trevas, né? Então, de disrupção, né? De disruptura, sei lá, de acordar cedo e tomar um banho de cachoeira logo 6 horas da manhã para fazer uma disrupção, sabe assim, aquelas coisas, espírito indomável. Então. Aí ele fala, esse de inabalável, esses dias eu não tô com essa palavra, mas eu li só para poder entender qual que é o contexto, né? Mas se tá aí tem que ver o que Deus quer falar realmente, né? E aí depois ele fala que, no versículo 17, do capítulo 51 de Salmos, sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezará, ó Deus. Então ele fala que Deus ele não desprezará um coração quebrantado, contrito, e isso é um sacrifício agradável a Deus. Um coração assim, né, moldável, um coração que está disposto realmente, né, a ouvir a Jesus, está disposto realmente a estar conectado, né, com Ele. E assim vai, né, até mesmo dentro desses conteúdos que a gente falou sobre tá realmente buscando, né, compreender, por exemplo, essa luz, que é uma das coisas que as trevas eles não compreendem, eles não querem, eles se afastam, que é aquela de João 3, que Jesus ele fala: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas. E na verdade eles quiseram apagar essa luz, né? Só que não, né? Jesus, a luz dele, né, até hoje resplandece. Que tá em João. Exatamente. E Jesus nos ensina a amar os inimigos, né? Tem esse testemunho, né? Ele vem com amor. E aqui é justamente no capítulo 3, só que versículo 31. Aquele que aceitou, ou seja, tomou a decisão de aceitar e ver, e ouvir e ver. Aquele que, só voltando, que eu já fui avante. Aquele que vem de cima é sobre todos. Acho. Que vem da terra, fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos, eu achei. Muito bom. Que ele começa aqui, né? Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o que é o amigo do esposo, que lhe assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já está o meu gozo cumprido. E necessário que ele cresça, e eu diminua. Aquele que é sobre todos, aquele que erra e fala da terra, aquele que vem do céu é aquele que vem do céu. E aquele que vem do céu, ou seja, Jesus, ele é sobre todos. Aquele que aceitou o seu testemunho, não, e aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho.
Agora, aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Amém. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, por ele ser unigênito. Ele que foi, Jesus é quem conhece a Deus. Ele é o Exatamente. único. É por meio Então, dele. por ele ser o único, quem que a gente vai ouvir se ele é o único? É, Não é verdade? Quem que a gente vai ouvir? Ah, ele. Ele é o único que conhece o céu, ele é o único que conhece o Pai, o Filho unigênito. Então, ele é o caminho, a verdade e a vida. Por é verdade. isso, né, a gente está no mundo, mas vós não sois do mundo. Aqueles, Exatamente. né, que buscam o caminho. E ser nascido do Espírito, né? Porque aí o pai, só terminando então, né? O pai ama o filho e a todas as coisas entregou às suas mãos, as mãos de Uau. Jesus. Aquele que crê no filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, que aí é a condenação, né? Então, quem crê em Jesus e segue Jesus, na luz está, né? Quem tem essa busca, no sentido de multiplicar aí a palavra, buscar e essa semente ser, em nome de Deus, multiplicada, andará em sabedoria, né? Com a busca, né? No ir, bater, ouvir, né? Nesse relacionamento. E é forte, né? Quem crê, é aquela coisa, né? Quem crê no Filho, né, terá vida. Essas coisas que a gente foi falando desde o E começo desse versículo. Mas quem não crê, a ira permanece. É bem forte. E aquilo que a gente também falou, né? Ele veio como um não cordeiro. recebe condenação. Quem crê não recebe condenação, né? Porque quando, sei lá, quando você começa a seguir, aí você começa a perceber, óbvio que os desafios vão estar naquilo que o seu coração tá ligado, né? É, E aí começa a perceber, e aí quando vier alguma culpa, você saber que você tá perdoado, né? exatamente. Que você já aprendeu sobre o erro, aí você tem atenção sobre aquele local, né? E aí você vai começando a caminhar de mão dada com Jesus, né? Verdade. Né? E aí ele veio como cordeiro e voltará como um leão, né? Então, para alguns vai ser condenação e para outros vai ser vida, vida eterna. Vida eterna com ele, né? Participará do banquete, estará na presença dele todos os dias. Eu não estou te ouvindo. Alô. Aí, voltou. Cristo ama, né? É, Cristo ama. exatamente. Ele ama muito, muito, muito. Né? E é um amor que ele se entregou até, né? Para nos mostrar o Pai, para nos mostrar as coisas espirituais, né? Para nos mostrar os nossos erros e a gente ter a chance, né? A oportunidade de mudar e ter vida. Então é algo bem profundo, É, né? é. Aí o cérebro. Que é a mudança de mente com coração entregues ao Espírito Santo, né? Assim, essa caminhada é muito linda, né? Exatamente. Bom, não sei se você tem mais alguma coisa para falar, mas gostei muito dos assuntos aí. A gente entrou em assuntos bem complexos. Eu acredito que não deu para conversar. Misericórdia. Tem várias coisas que dá para a gente continuar conversando depois, né? Coisas que a gente for pensando, né? Mas eu espero que deu para acrescentar na vida de alguém, das pessoas aí, na verdade. E quem quiser conversar mais, né? Saber mais desses assuntos, pode chamar no direct, né? Que a gente pode conversar aí, falar, né, das coisas, das palavras de Jesus, dos princípios. E aí, né, também te agradeço aí, Eloá, a gente pode falar de Jesus, né, jogar sementes aí, né, e glórias a eles por isso, por ele tem nos ensinado, a gente tem aprendido, né, aí com ele, tem muita coisa ainda para crescer, né, Eloá, nós aí, e então, que a gente possa continuar aí
ajudando as pessoas também a poder conhecer Jesus, né? Como quem ele realmente é, como ele se manifesta, e a gente ir crescendo juntas aí nessa caminhada também, viu? Eu vou cantar aquele louvor, lógico, Uau! aquele do fluir das águas, porque Ah, deixa ele eu... é muito profundo, ele é simples e profundo, como, né, ele é muito Cristo, ele é amor puro, assim. Né? Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, as pessoas, as coisas, mas descobri teu rio em mim, transbordei do teu amor, sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Amém. Eu quero beber das tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio, sinto fluir teu rio de vida. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Que Deus abençoe a vida de Amém. todos com essa glória, com essa luz, com todo esse amor que Cristo, Ele nos ama, sempre nos amou. E sigam Ele, que Ele é o cara. Amém, aleluia, é isso aí. Até a próxima Sensacional. live. Até. Até, abraço, Luar. Deus abençoe. Beijo no Beijos coração, aí. Maria. Valeu.